O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, na qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, como falamos em outras oportunidades, precisamos estar com a nossa fé firme, provada, afiada como uma espada, para sabermos usá-la no momento certo. Por isso precisamos entrar também no tempo de Deus. Veja que Pedro, e isso representa os apóstolos, no momento do Tabor, Pedro tinha que se calar e ouvir. E aí ele vai e fala. Na versão de Marcos vai dizer: não sabia o que estava dizendo. No Jardim das Oliveiras, que era para ele combater na oração, ele dorme. Fala quando não tem que falar, dorme quando não tem que dormir. Assim somos nós. Muitas vezes no momento da escuta, após a Santa Comunhão, acabamos de receber Jesus. O momento melhor para escutar o Senhor são raros, poucas as pessoas que o escutam. Nos agitamos, nos distraímos, nos enchemos de barulho e nos perdemos em detalhes que não são os principais. E no momento da luta, aí adormecemos, esmurecemos. Os apóstolos antes de Pentecostes eram assim. Depois de Pentecostes já eram outros. Sabiam escutar, estavam prontos para o combate espiritual. Entraram no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Estavam preparados. A Quaresma precisa nos introduzir nesse tempo, a hora da escuta. O Pai está dizendo: é meu filho amado, escutai-o. Ouvimos em outra passagem alguns discípulos de João que estavam preocupados com o jejum na hora que o Senhor estava também ensinando. E o Senhor também falou: vai ter um momento para isso, agora eles estão com o noivo. Devemos estar atentos, porque na Quaresma, muitas vezes podemos nos deter mais com alguma determinada prática do que com o próprio Senhor, e não pegar o tempo de Deus. E precisamos então saber, essas limitações dos apóstolos estão nos evangelhos, e não podiam ser escondidas, justamente porque reflete aquilo que também nós temos.
mas eles foram sendo purificados para a caminhada. E eu preciso então estar atento nesse tempo do Senhor, para agir conforme o Senhor. Veja aí o exemplo de Abraão, essa docilidade: sai da tua terra, sai da sua parentela e vai. E essa docilidade, ir no tempo do Senhor, trouxe para ele uma grande bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vai que eu estou contigo. E de fato é o pai da fé. Essa fé de obediência, fruto de uma escuta, traz muitos frutos, não só para quem obedece, mas para quem está em volta. É o que nós precisamos querer. Qual a importância? A lição do Tabor, o Senhor não estava ali levando eles naquele monte só para uma experiência mística, para um deleite, por isso que Pedro não sabia o que estava falando. O Senhor estava antecipadamente manifestando a glória e provando que ele ia vencer através da cruz, mas ele ia vencer. E eles não prestaram atenção. Muitas vezes eu e você, quando não prestamos atenção no que o Senhor tem para falar agora, é algo que vai nos fazer falta lá na frente. O que aconteceu na hora da cruz? Eles não prestaram atenção no Tabor, todo mundo fugiu. O Senhor não nos dá palavras vazias. Quando Ele fala: olha, eu preciso te falar, eu estou precisando falar com você, se cale, é porque tem algo que virá, e lá na frente, se eu não tiver escutado, me fará falta. O Senhor precisa nos formar. E se eu não estou atento, só quero ouvir o que eu quero ouvir, que era do jeito que os apóstolos estavam, não queriam ouvir nada de paixão, de flagelação, de humilhação. Eles estavam querendo saber quem era o maior. Chegou na hora, Pedro negou, Tomé desapareceu, um correu para lá, o outro saiu nu, Marcos que fugiu para o soldado não pegar, ninguém ficou. Por isso, o Senhor não perde tempo, não dá palavras vazias, o Senhor precisa nos instruir. Então nós temos que estar com essa fé firme, e o Senhor quer dar a direção, como fez com Abraão. O Senhor foi conduzindo, e Ele quer também nos conduzir nessa caminhada, para darmos os frutos. Então eu tenho que ter o interesse. O Pai está falando a meu filho amado: escutai-o. E cada experiência que o Senhor me leva a ter, ela é necessária para a próxima missão, para a próxima fase. O Senhor, Ele vai nos preparando, prepara a sua igreja. O Senhor nos dá aí a moção, o Espírito Santo que Ele prometeu. Vai então nos recordar o que Ele disse e nos precaver. O próprio Senhor disse, né, Ele vos dará palavras tão acertadas, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. A experiência do Tabor, como tudo na vida de Cristo, é uma unidade. Está vinculada à paixão. Está vinculada à paixão. Então, assim também na nossa vida, que tem que ser a imitação de Cristo, o discípulo não é maior do que o mestre. Se não soubermos ler a nossa história com os olhos da salvação, nós vamos chegar sem saber o que fazer nos acontecimentos. E o Senhor precisa nos instruir. O Senhor quer nos instruir. Ele não nos abandona. Ele é o Emanuel. Agora estamos muito distraídos. Uma parte culpa nossa, outra parte ação do diabo. Por isso que não é o principal armar a tenda ali. O principal é a escuta. É a escuta. Que Pedro não está prestando atenção.
Tiago e João também. Ele está ali naquela euforia. Nós temos que transformar toda empolgação e euforia da fé em fé firme. E precisamos pedir isso às pressas. Às pressas. Veja o povo hebreu, o povo judeu, quando recebe a instrução de passar o sangue do cordeiro no umbral das portas, porque o anjo exterminador ia passar. Quem não fez, o que aconteceu? A morte dos primogênitos. O Senhor deu uma orientação. O Senhor tem uma palavra que salva, tem uma palavra que livra da morte, tem uma palavra que orienta. Ele está ali justamente dando um consolo aos seus apóstolos, mas eles ainda estão muito distraídos. São Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas: eu queria vos dar alimentos sólidos, mas vocês só podem receber leite. E ele vai dizer também na carta aos Tessalonicenses: progredir mais, para que o Senhor possa operar, instruir, orientar. O Senhor quer iluminar o seu povo, porque quem o segue não anda nas trevas. Essa experiência do Tabor, que nós temos os mistérios luminosos, dado pelo Papa João Paulo II, é para iluminar, é para não andarmos nas trevas. Pedro só vai lembrar disso depois, bem que ele falou lá na carta dele, na Montanha Santa, ele tinha nos avisado. E na hora da tribulação, por que o Senhor precisa nos falar? Porque na hora da tribulação, nós vamos ter dificuldade de ouvir. Eu tenho que ter a palavra antes, porque na hora da tribulação, eu vou estar sofrendo. E sofrendo é difícil de ouvir. Por isso que Nossa Senhora guardava tudo no coração. Uma espada de dor vai lhe transpassar a alma 30 anos antes. E ela foi guardando tudo no coração. Quando chegou na hora, ela estava de pé. Ela estava de pé. Aquilo não foi um improviso. Ela veio com a palavra. Não perdia nada do mestre. É a discípula número 1. Claro que nós estamos na imitação aí de Jesus, com assim, Nossa Senhora, não vamos chegar dessa forma, mas a gente tem que ir pegando. Opa, isso aqui é para mim. Isso aqui. Não só o que eu quero, o que eu preciso. E vou guardando, né? Porque eu vou precisar. Você vai precisar. Acredite, nós vamos precisar. A nossa história é a história de salvação. O Senhor não joga dadinhos. Nossa vida não é aleatória, né? Não é largada por aí. O Senhor vai falando. Então eu preciso estar atento. Opa, olha aqui, o Senhor já tinha me dado esse alerta, porque na hora da turbulência, eu já tenho que saber o que fazer. Não vou aprender a fazer naquela hora. Então, como aconteceu com os apóstolos, tudo isso no Evangelho, de forma clara, para que você possa receber e a gente poder então pegar os atalhos de Deus. O Tabor é um atalho de Deus, é um consolo de Deus antecipadamente, que não foi para Jesus, mas para aqueles amados. Olha, para vocês não ficarem desorientados. Agora vocês estão me vendo aqui muito belo, transfigurado, mas vocês vão me ver desfigurados, desfigurada. Vocês vão me ver sem aparência humana, mas não se preocupem, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Agora você imagina Nossa Senhora, a fortaleza dela, que se os apóstolos não conseguiram ver Jesus daquele jeito, imagina ela sendo mãe, a carne dela, ver o filho naquele estado, e ela ali, de pé, em silêncio. Então, ela estava imersa em Deus, completamente. No tumulto da paixão, nas ofensas, nas bofetadas, nos cuspes, nos xingamentos dos soldados, e ela ali. Então assim,
ela tinha que estar, de fato o verbo se fez carne nela, ela tinha que estar toda em Deus, toda em Deus. É claro que isso para nós é uma meta, né? Não é uma, mas a gente tem que então na quaresma ouvir, e se possível anote. O Senhor me falou isso, guarda aqui. Isso aqui pode ser que algo venha acontecer pouco tempo, talvez com muito tempo. Então o Senhor disse para Abraão que daria um filho. Isso só aconteceu 30 anos depois. Ele estava com 70, quando foi com 100 que ele foi ter o filho. Então precisou guardar a palavra. Eu e você passamos com o auxílio da Virgem Maria, a Virgem que sabe ouvir. O Pai disse: escutai o meu filho amado. Ela é a Virgem que sabe ouvir. Vamos pedir nessa Santa Missa. Nossa Senhora, toca, a gente não canta na consagração, consagra a vós meus olhos, meus ouvidos. Toca aqui com as suas mãos, para que eu possa ouvir, para eu ter a intuição do Espírito. Os pais e mães, principalmente para os filhos, para escutar, para ouvir, né, aquilo que é necessário, para orientar. O Senhor dá a graça, o Senhor dá a graça. Eu me lembro um testemunho de uma mãe, a mãe nova, aí foi levar a foto da neta para a avó ver, né? E a avó é uma mulher de muita oração, uma mulher de muita escuta, né? Então ela falou assim: olha, tirei a foto dela aqui. Aí a avó, assim, já mais idosa, olhou a foto assim: mas esse olhinho dela aqui está estranho. Mulher sem aquela instrução. Aí ela falou: não, mãe, não está estranho não. Mas ela viu e sentiu no coração. Minha filha, leva no médico. Esse olho dela aqui está estranho na foto. Falei: mãe, não está vendo nada. Aí mostrou para o marido: não tem nada. Dizer o que assim, leva ela no médico. Aí levou no médico, a mãe, né? Então a avó falando da mãe, vou levar. Aí tinha de fato um câncer gravíssimo, um estágio aquele rápido, foi preciso tirar aquele olho, e se não tivesse ido a tempo ia perder os dois. Veja aquela intuição, conseguiu salvar um, aí botou o olho de vidro e tal. O médico, ele falou assim: mas como é que você sentiu de vir aqui? Um médico oftalmologista, né, conhecido, famosinho. Aí falou: a minha mãe viu pela foto. Aí ele olhou a foto: não, de jeito nenhum, aqui só com o exame, não tem nem como. Veja a escuta. Sim, houve uma perda, mas seria uma perda muito maior, já era um negócio no limite ali. Tanto é que quando ela chegou, eu falei: ela já fica aqui para operar, não tem tempo. Aí foi aquele fuzuê de correr. Essa escuta, estamos falando aqui de coisas da saúde, de coisas materiais, mas o Senhor nos fala, sim, o Senhor nos fala das coisas menores, maiores, mas é preciso que alguém seja dócil, que alguém escute, que alguém tenha intuição espiritual, que alguém esteja na brecha. Seria bom que na família não tivesse só uma, tivessem muitos, mas muitas vezes não tem nenhum, né? Estão ali na sombra da morte, e o Senhor quer falar. O anjo da guarda quer falar. O anjo da guarda é instrumento de Deus, como a gente vê na vida dos santos, vai orientando: opa, isso aqui. Enfim, você também tem esses testemunhos, tenho muitos que poderia contar. O Senhor quer. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela toque nos nossos ouvidos, para ouvir o Filho, que foi a última frase dela nos Evangelhos: fazei tudo o que Ele vos disser,
Ele vai falar, Ele vai dizer, e eu preciso ouvir o que o Senhor quer falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.